Vanessa Graziotin, que está presidindo a sessão desta tarde. Nós estamos hoje nos virando nos 30, porque nós, a Vossa Excelência e eu, somos membros da Comissão de Relações Exteriores. Daqui a pouco tem uma sabatina com 13 embaixadores. Além dessa, teve a medida provisória 741, da qual eu faço parte da comissão especial. Há uma reunião de prefeitos em Brasília e nós temos esse debate na CCJ com a CAI sobre aspectos técnicos da PEC 241, agora renomeada para número 55. Eu tive que sair, eu estava lá, dei presença e pretendia fazer indagações, mas foi impossível. Mas eu fiquei sabendo que houve um determinado momento que foi interrompida a reunião das duas comissões pela declaração de um professor dizendo que se a PEC fosse aprovada, estaria sendo rasgada a Constituição. Eu ontem li o despacho do ministro Roberto Barroso e penso que ele é especialmente oportuno. E se um professor diz que está sendo rasgada a Constituição, eu posso também ter a liberdade de dizer que ele está rasgando o seu diploma de economista. Disse o ministro Roberto Barroso: a responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Desrespeitá-la significa predeterminar o futuro com déficits de inflação, juros altos, desemprego e todas as consequências negativas que dessas disfunções advêm. A democracia, a separação de poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias transparentes e adequadamente justificadas, e não da realização de gastos superiores às possibilidades do erário, que comprometem o futuro e cujos ônus recaem sobre as novas gerações. Fecha aspas. Essa é a determinação no despacho do ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, ao negar pedido da oposição para suspender a tramitação da PEC do teto dos gastos públicos no Congresso Nacional. Eu penso que, mesmo que tenha sido uma concessão liminar, não acredito que a Corte Suprema vá ter uma posição diametralmente oposta à compreensão racional, porque, de novo, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, repito, não tem ideologia. Esta é a questão básica e fundamental. É disso que nós estamos tratando com esta PEC. Queria dizer também agora que estou trabalhando intensamente diante do quadro que se observou no segundo turno das eleições municipais em nosso país. Um tempo exagerado, porque nós tivemos uma eleição municipal de primeiro turno com a primeira vez 45 dias de campanha eleitoral, mas não ajustamos o prazo da campanha eleitoral no segundo turno. Então ficou um prazo de 45 dias e 30 dias para eleição em segundo turno. Então o que aconteceu? Uma disparidade, uma incoerência. Estou apresentando uma PEC, já consegui apoio de vários senadores, no sentido de que o segundo turno seja realizado no terceiro domingo do mês de outubro, o primeiro turno no primeiro domingo e o segundo turno no terceiro domingo. Veja só que no rádio e na TV são 20 minutos no segundo turno, em 2 blocos de 10 minutos, um às 13 horas e outro às 20h30 na TV e às 7 horas e às 12 horas no rádio, para cada candidato, e mais 70 minutos de inserção ao longo do dia. São 35 minutos para cada candidato, ou seja, totalizando 110 minutos diários de propaganda no total para os dois candidatos no segundo turno. Veja o que aconteceu em Canoas. Em Canoas, na região metropolitana, e Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, os dois concorrentes foram feitos um acordo e cada um fez 2 blocos diários de 10 minutos, sendo 5 minutos para cada candidato. Ou seja, reduziram o tempo à metade. A decisão também foi tomada de comum acordo do senador Lazier Martins, lá em Santa Maria, entre o candidato do PT, Valdeci Oliveira, e o candidato do PSDB, Jorge Poçobon. Eles fizeram o pedido de redução do tempo para a Justiça Eleitoral, que aprovou a solicitação. O principal motivo foi uma opção de redução dos custos financeiros, que é muito cara a produção de um programa de televisão. Em Canoas, os blocos foram
foram reduzidos de 20 minutos para 14 minutos, 7 minutos para cada um dos candidatos. Então, eu vejo que houve racionalidade, mas nem todos os estados entenderam, a Justiça Eleitoral interpretou possível fazer isso. Veja só que no Rio de Janeiro, o que aconteceu lá em alguns estados, na campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral disse, bom, se não ocuparem o tempo, vou botar uma placa escura lá, horário reservado à Justiça Eleitoral e, portanto, a televisão teria que ficar às escuras naquele momento. Ora, é inaceitável. Uma outra questão fundamental é que a Justiça Eleitoral tem que ter um entendimento e uma interpretação da lei, pelo menos com alguma uniformidade. Eu andei por 188 municípios no Rio Grande do Sul e percebi que o município do lado do outro, a interpretação da Justiça Eleitoral é completamente diferente. Num podia carreata, no outro não podia carreata. Num podia andar carreata com música, no outro não podia. E assim sucessivamente. Então, não podia fazer comício na rua, o outro não podia fazer nenhum barulho, o outro não podia botar cartaz, não podia fazer nada. E num outro município podia fazer tudo. Quer dizer, como é que a gente vai entender ou executar a legislação eleitoral com tal grau de divergência de interpretação legal por parte da Justiça Eleitoral? Então, o que aconteceu de motu próprio dos candidatos no segundo turno, inclusive adversários ferrenhos, como foi o caso de Santa Maria, então, pode ver. No Rio de Janeiro, a proposta de reduzir de 10 para 5 minutos no tempo do horário de manhã e no tempo noturno. De acordo com a assessoria de um dos candidatos, na época, a falta de recursos foi o principal motivo. E um outro candidato disse que as inserções custariam muito caro para os cofres públicos. As duas razões são as mesmas. Em Recife, também houve o mesmo problema. Os candidatos lá em Pernambuco, lá em Recife, o prefeito do PSB e o do PT foram os mais radicais. Além de reduzir a metade o horário eleitoral, eles dispensaram 40% do tempo das inserções ao longo da programação, propaganda mais cobiçada por atingir o eleitor no susto enquanto assiste à televisão. Ou seja, eles foram adequadamente racionalizaram. Em Belo Horizonte, os candidatos João Leite e Alexandre Calil acordaram a redução para 5 minutos para cada um dos blocos. As inserções foram mantidas. Ou seja, é preciso que se tenha aí, nesse caso, no caso da redução do Rio, não aconteceu, porque a Justiça Eleitoral teria uma tela azul com esse aviso que eu disse, horário reservado para o horário eleitoral. Então, é preciso disso. Estou apresentando uma PEC que reduz o período da campanha eleitoral no segundo turno. A proposta em fase de coleta de assinaturas define o terceiro domingo de outubro para a realização do segundo turno das eleições. Isso é para reduzir o período da campanha eleitoral, o uso do horário da televisão, que é pago pelo contribuinte, entre o primeiro e o segundo turno e permitir maior participação dos eleitores no pleito eleitoral. E a outra PEC trata do voto facultativo, criar no Brasil o voto facultativo. Então, essas duas emendas constitucionais, eu penso que tem razoabilidade e, sobretudo, essa do segundo turno para reduzir, porque é para fazer uma analogia entre o tempo que foi da campanha eleitoral no primeiro turno e o tempo realizado no segundo turno. Quero agora terminar, me resta 1 minuto e meio. Eu quero, sei que a senadora vai me dar mais 1 minuto, pelo menos. Eu queria só dizer às senhoras e aos senhores, está sendo realizado aqui em Brasília um seminário dos novos gestores para a região sul, dos novos prefeitos reeleitos e eleitos, reforçando a importância do movimento municipalista. Agora é hora de mudar, não podemos mais governar como antes. E nesses dias de evento, nós vamos transmitir aqui informações de modo para orientar os novos prefeitos. O que queremos mostrar é que os prefeitos parem de trabalhar para a União e para os estados e façam a sua administração. Assim, vocês poderão ser o melhor prefeito que o seu município já teve. Essa é a palavra do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, na exortação que fez. Estão sendo realizados encontros regionais dos municípios e a situação é realmente preocupante. O cenário é desolador, está longe de ser algo pontual. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, feito após o primeiro turno das eleições, com 3.155 prefeituras, mostrou que 77% delas estão no vermelho. O rombo chega a 69 bilhões de reais. A esperança tênue dos prefeitos é que agora vai vir um crédito em dezembro do Fundo de Participação, de uma emenda que eu sou autora, mais 1% do FPM, que dará 234 milhões de reais em dezembro, e outro
valor igual na outra parcela em julho de 2017. Aliás, também eles aguardam o repasse da repatriação dos recursos com benefício fiscal, que pode chegar, no caso do FPM, a 5,7 bilhões de reais. Para terminar, a reunião que está agora reunindo prefeitos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no caso do Rio Grande do Sul, a principal reivindicação, o senador Razia Martins, o senhor e eu, o senador Paim, representamos o nosso Estado, a principal reivindicação está repousando sobre prioridades na área de saúde e educação. Na pauta de praticamente todos os municípios está exatamente essa concentração desta pauta e dessa demanda. Então, quero reforçar o meu apoio como senadora municipalista às iniciativas da Confederação Nacional dos Municípios e aos prefeitos que estão aqui para mostrar a gravidade da situação gerada por uma crise federativa que nós aqui nesta casa, a Casa da República, a Casa da Federação, não estamos nos dando conta. E ela vai se tornar mais aguda ainda se nada foi feito para melhorar a distribuição dos recursos entre a União, os estados e os municípios. Do jeito que está, não pode ficar. Muito obrigada.